Nada muda na sua vida por acaso. Nada acontece porque o tempo passou. E nada realmente se transforma enquanto seu estado de consciência permanece o mesmo. Em 1954, Neville Goddard revelou o que chamou de 3 proposições, princípios simples, porém devastadores para tudo que aprende sobre esforço, destino e explicações. Neste vídeo, você vai descobrir por quê. O mundo exterior é apenas um espelho do seu interior. A mudança real não começa nas ações, mas na consciência. E como a conversa silenciosa que você mantém consigo mesmo está criando, agora, a sua realidade. Este não é um ensinamento para quem busca motivação passageira. É um chamado para quem está pronto para despertar, abandonar o estado habitual e assumir, conscientemente, o poder de ser aquilo que deseja. Assista com presença. Porque entender isso é bom. Mas viver isso muda tudo. Bem, minha primeira proposição é a seguinte. O estado de consciência individual determina as condições e as circunstâncias da vida do indivíduo. A segunda proposição é que o homem pode escolher o estado de consciência com o qual deseja se identificar e a terceira decorre naturalmente disso. Portanto, o homem pode ser o que quiser ser. Se a primeira proposição for verdadeira, ou seja, se o estado de consciência do indivíduo for a única causa dos fenômenos de sua vida, então a pergunta normal e natural que surge é: por que ele não muda para um estado mais desejável se pudesse mudá-lo? Bem, isso não é tão simples quanto parece. Hoje, esperamos apresentar uma técnica para facilitar esse processo, mas o ser humano tem muita dificuldade em abandonar as coisas às quais se acostumou. Todos nós nos tornamos apegados aos hábitos. Pode parecer estranho, mas uma charge bastante sórdida surgiu anos atrás, durante a última guerra, talvez você a tenha visto, foi publicada na revista The New Yorker e era de autoria de George Price. Nela, vemos um pequeno cômodo, uma pia repleta de louça suja, gesso caindo das paredes e 2 homens de meia idade. Ela sentada em uma cadeira, lendo uma carta, com os cabelos despenteados e emaranhados, e ele com as roupas rasgadas, os pés grudados na mesa e as meias com buracos à mostra. A legenda da imagem é a seguinte. Ela está lendo uma carta do filho soldado, que está no exterior. Ele diz que está com saudades de casa. Agora, imagine o interior dessa casa. Um cômodo, completamente bagunçado, mas o rapaz estava com saudades de casa. O homem tem dificuldade em se desapegar do habitual, por isso, nesta manhã, trouxemos a vocês estas 3 proposições, e espero deixar claro que, com esse conhecimento, vocês poderão aplicá-lo para alcançar todos os seus objetivos. É a maior tolice esperar que as mudanças ocorram apenas com o passar do tempo, pois aquilo que requer um estado de consciência para produzir seu efeito não seria eficaz sem tal estado de consciência. Portanto, se eu preciso estar consciente daquilo que busco antes de encontrá-lo, então a única coisa a fazer é adquirir esse estado de consciência. A maioria de nós nem sabe o que significa estado de consciência. Para aqueles que estão aqui pela primeira vez, estado de consciência significa simplesmente a soma total de tudo aquilo em que um homem acredita, aceita e consente como verdade. Não precisa ser verdade, pode ser, mas não necessariamente. Pode ser falso, uma meia-verdade, uma mentira, uma superstição, um preconceito, mas a soma total de tudo em que um homem acredita constitui seu estado de consciência. É a casa em que ele habita, e enquanto permanecer nessa casa, problemas semelhantes o confrontarão, as circunstâncias da vida permanecerão as mesmas. Ele pode se deslocar fisicamente pelos confins da terra, mas encontrará condições semelhantes, não pode escapar da casa em que habita. A Bíblia se refere a essas casas como mansões do Senhor, como cidades, como aposentos, como andares superiores, todo tipo de palavra é usada para descrever estados individuais de consciência. E o apelo bíblico é sempre para sair e ocupar o andar superior, ou seja, ascender a um nível mais elevado dentro de si mesmo. Agora, se você não sabe em que estado se encontra, existe uma técnica muito simples que você pode empregar para descobrir esse estado. Pois o homem que habita um estado, e todos nós habitamos estados, pode facilmente descobrir o estado ouvindo a si mesmo e observando suas próprias conversas mentais internas,
pois o estado canta sua própria canção e se revela na fala interior do homem. Se você ouvir atentamente sem senso crítico o que está dizendo interiormente, descobrirá o estado. E não se surpreenderá que as coisas sejam como são, pois você ouvirá dentro de si a causa dos fenômenos da vida. Portanto, o que você está dizendo e fazendo interiormente é muito mais importante do que o que você sabe ou expressa externamente. Assim, quando um homem sabe o que está fazendo interiormente, ele pode mudar isso. Se você nunca observou acriticamente suas reações à vida, se você desconhece totalmente seu comportamento subjetivo, então você desconhece a causa das coisas em seu mundo. Mas se você se tornar consciente do estado, então você simplesmente começará a mudá-lo. Aqui está uma técnica que considero extremamente útil e que funciona como um milagre, qualquer pessoa pode usá-la. Sei que alguns de vocês aqui presentes podem vir de círculos ortodoxos muito tradicionais e talvez se sintam estranhos por estarem aqui, mas garanto que não estão sozinhos. Muitos dos líderes do meio ortodoxo buscam uma audiência com o palestrante, muitos rabinos, padres e líderes protestantes já estiveram em minha casa. Muitos deles. Eles vêm à minha casa em busca de interpretações do livro que, publicamente, jamais ousariam apresentar, a não ser a interpretação literal mais extrema. Portanto, não se surpreendam se ouvirem coisas aqui que possam lhes causar espanto, seus líderes também se assustam, mas esta é uma técnica que considero muito útil. Em primeiro lugar, o homem permanece eternamente na presença de uma energia infinita e eterna, da qual todas as coisas procedem, mas que segue padrões definidos. Ela não simplesmente se desprende do homem e se cristaliza nas coisas de maneira estranha e aleatória. Ela segue um caminho definido, e esse caminho é traçado pelo próprio homem em suas conversas internas. Portanto, embora o homem seja chamado a mudar seu pensamento para que possa mudar seu mundo, pois nos é dito transformai-vos pela renovação da vossa mente, o homem não pode mudar seu pensamento a menos que mude suas ideias, pois ele pensa a partir de suas ideias. Assim, se eu quiser mudar e me transformar, devo trilhar novos caminhos, e os caminhos que traço são sempre traçados em minha própria conversa interna. Então, o que estou dizendo agora, quando aparentemente estou sozinho? Posso sentar naquela cadeira, ou ficar em pé aqui, ou caminhar pelas ruas e não consigo parar de falar. O homem não percebe que está falando, porque nunca está quieto o suficiente para ouvir a voz que fala dentro de si, mas interiormente ele sussurra o que exteriormente está acontecendo como condições e circunstâncias. A maioria das coisas que ele sussurra são negativas, justificando seu comportamento. Não há necessidade de justificar. Ele está desculpando atrasos ou fracassos, ou está argumentando, ou julgando com severidade, ou condenando. Muitos de nós temos uma afeição secreta por mágoas. Não queremos ser queridos por certas pessoas, simplesmente não gostaríamos que gostassem de nós. Simplesmente não queremos que certas coisas aconteçam em nosso mundo, mesmo que possam trazer maior conforto e satisfação. O homem tem um sentimento peculiar e estranho, uma certa afeição pela sensação de ser indesejado ou de ser ferido, e gosta de falar sobre isso. Bem, tente tirar esse homem desse estado habitual, seria tão difícil quanto manter aquele jovem soldado longe daquele quarto sórdido, ele retorna aos seus próprios recônditos sórdidos. Você não vê pratos sujos dentro de si, mas se pudesse ver o estado psicológico interno em que a maioria de nós se encontra, veria um cômodo muito mais sujo do que aquele ilustrado por George Price na revista New Yorker. Dentro de nós, há pratos sujos. Lavamos por fora, mas a Bíblia nos diz que deixamos o interior sujo e nos tornamos sepulcros caiados. Agora, se eu sinceramente desejo mudar o meu mundo, não há ninguém nele que precise mudar além de mim mesmo. Portanto, não preciso mudar você como indivíduo, mas sim a minha atitude em relação a você. Se você não gosta de mim, ou se eu acho que você não gosta de mim, ou se o seu comportamento me ofende, a causa da minha ofensa não está em você e no seu comportamento, mas sim em mim mesmo. Se eu buscar com seriedade e honestidade, encontrarei a causa, e descobrirei que, no fundo, quando penso em você, nunca é uma conversa agradável. Então, permita-me sentar agora e trazer você à minha mente. E, ao fazer isso, imagine uma conversa que implique uma mudança radical no meu mundo, permita-me trazer você à tona e mudar a minha atitude em relação a você.
trilhando novos caminhos em relação a você. Esses caminhos se tornarão os caminhos pelos quais essa energia eterna fluirá, uma energia que é apenas pensamento. Percorrer os caminhos traçados em minhas próprias conversas internas resultará em mudanças no meu mundo exterior. Agora, se eu repetir as conversas e fizer isso com mais frequência, isso se tornará um hábito e descobrirei que, quando estiver cuidando dos assuntos do meu Pai no mundo exterior, estarei interiormente, por hábito, conduzindo essas conversas transformadas e mais belas. Ora, uma transformação da consciência certamente resultará em uma mudança de ambiente e de condições. Mas me refiro à transformação da consciência, não a uma leve alteração da consciência, como uma mudança de humor. É bom mudar de um estado de espírito desagradável para um agradável, mas eu quero uma transformação. E por transformação quero dizer que, quando um estado para o qual me movo com tanta frequência se torna um hábito e esse estado se estabiliza, expulsando da minha consciência todos os seus rivais, então esse estado habitual central define meu caráter e realmente constitui meu novo mundo. Isso representa uma transformação, mas se eu apenas a fizer um pouco e retornar ao meu estado anterior, posso ter tido uma melhora temporária, mas não perceberei mudanças radicais no meu mundo exterior. Perceberei essas mudanças no meu mundo exterior se interiormente eu tiver realmente mudado. Então, sem esforço da minha parte, verei o mundo exterior se transformar para corresponder às mudanças que ocorreram dentro de mim. Então, tenha isso em mente, e eu não posso enfatizar demais, não posso dar importância demais a isso, essa coisa maravilhosa chamada capacidade do homem de conversar consigo mesmo e sem a ajuda de ninguém no mundo. Sentado sozinho em casa, você pode construir uma frase que implique a realização de um ideal, você pode construir uma frase que implique que uma amiga, abençoada por ter alcançado seu objetivo, que aquilo que você sabe que ela deseja, ela tem. Então, o que ela lhe diria se tivesse alcançado isso? Bem, escute atentamente como se você estivesse ouvindo, e você realmente ouvirá se estiver quieto o suficiente, você ouvirá como se viesse de fora o que, na verdade, você está sussurrando de dentro de si. O homem é este templo maravilhoso onde toda a obra acontece, e o mundo exterior é apenas uma projeção da obra realizada em seu interior. Este homem, chamado homem presente, infelizmente está adormecido. A Bíblia nos conta, de forma tão bela, que Adão dormiu, no 2º capítulo de Gênesis. Ele foi mergulhado em um sono profundo do qual não despertou. Não há nenhuma referência bíblica em que Adão tenha sido despertado de seu sono, mas há uma referência em que ele despertou, não como Adão, ele despertou como um segundo homem, chamado Cristo Jesus. Portanto, em Cristo eles despertam. Em Adão, todos dormem, mas o homem que está totalmente inconsciente da atividade mental que ocorre dentro dele é aquele que dorme como Adão. Ele não tem consciência disso. Ele caminha com os olhos bem abertos, pode ser uma pessoa muito importante no mundo, pode ser rico, pode ser famoso, pode ter todas as coisas que você admira, mas se ele está totalmente inconsciente dessa atividade mental que é a causa dos fenômenos de sua vida, esse homem está profundamente adormecido e personificado como Adão. E ele lerá a Bíblia e pensará que é uma história literal, lerá onde Adão foi posto para dormir e de Adão foi tirada uma costela e uma mulher foi formada, chamada Eva. Mas quando um homem começa a despertar, ele percebe que essa Eva simbólica da Bíblia é apenas sua própria emanação, agora chamada pelo nome de natureza. E a natureza é sua escrava e deve moldar a vida ao seu redor, assim como ele a molda dentro de si. Mas se ele está dormindo, ele a molda em confusão, mas a molda mesmo assim, pois usa a mesma técnica que seu pai usou para construir o mundo. Ele usa a fala, usa o diálogo interior, e foi assim que todo este vasto mundo foi criado, então ele usa a mesma técnica, ele tem fala e tem mente, mas no estado de sono ele cria condições estranhas e não sabe que é a causa das coisas estranhas ao seu redor. Quando ele começa a despertar, então ele desperta apenas como um ser, ele desperta como Cristo Jesus, e o ser chamado Cristo Jesus personificado em nossos evangelhos é simplesmente a imaginação desperta e amorosa. O amor imaginativo, guiado apenas pelo amor, é incapaz de ouvir qualquer coisa que não seja o belo. Quando esse ser começa a despertar, ele não vê as coisas com pura objetividade, mas sim tudo subjetivamente relacionado a si mesmo. Ele é incapaz de encontrar um estranho, pode até encontrar um pela primeira vez, mas sabe que não é realmente um estranho,
que o homem não teve poder para entrar em seu mundo a não ser que ele o tenha atraído de dentro de si. Ninguém vem a mim sem que eu o chame. Ninguém tira a minha vida, eu a dou por mim mesmo. Você não me escolheu, eu te escolhi. Embora você aparentemente chegue agora pela primeira vez em minha vida, você ainda não me escolheu, eu te escolhi. Vejo então cada ser subjetivamente relacionado a mim mesmo. Assim, nesse estado, você se torna incapaz de sentir dor, você superou toda a violência que antes expressava no mundo enquanto dormia. Não há condenação para o homem adormecido, ele sonha em confusão porque não sabe quem é. Mas ele começa a despertar por meio de técnicas como as que lhe foram dadas esta manhã. Se você adotar essa técnica e a praticar conscientemente, pois aqui não me refiro à mente passiva que se rende passivamente às aparências, mas sim ao Cristo em você, que é o uso ativo e consciente da sua adorável imaginação. Portanto, quando você se sentar e predeterminar o que deseja ouvir e escutar até ouvir, recusando-se a ouvir qualquer coisa diferente disso, estará usando o único poder no mundo capaz de despertar um homem. A sua adorável imaginação, que é Cristo em você, a esperança da glória. Eis aqui o caso de uma senhora na semana passada, ela ouviu a história da revisão, o marido ligou para ela e era um assunto sério, envolvendo uma fortuna. Ele havia enviado 600 pés de filme para a Acme e eles devolveram o filme, mas apenas os primeiros 300 pés estavam bons. Os 3 últimos estavam defeituosos, como se diz, não havia nada gravado, uma tela completamente em branco. No entanto, eles estavam contra o tempo, esses 600 pés de filme tinham que estar em um avião com destino a Chicago naquele instante, em menos de 12 horas de distância, tinha que estar lá, esse era o contrato, e 300 pés de filme foram revelados, sem som, e a tela inteira estava em branco. Ela se sentou quando o marido ligou desesperadamente. Sentou-se na cama exatamente onde receberá a ligação, desligou o telefone e permaneceu em silêncio até ouvir dentro de si o toque do telefone e, do outro lado da linha, a mesma voz, mas agora não uma voz ansiosa, e sim uma voz terna e amorosa, a do marido, explicando que tudo estava resolvido, que haviam encontrado o que aparentemente tinham perdido para sempre. Ela permaneceu em silêncio por 1 hora e 10 minutos, e ali ouviu até que todo o seu corpo se aquietou, captando apenas o que queria ouvir. E 1 hora e 10 minutos depois, ainda em silêncio, o telefone tocou, era o marido ligando para dizer que a Acme acabará de ligar para se explicar e se desculpar, que fora um erro deles, que haviam encontrado os 90 metros de filme que faltavam. E não havia nenhum filme defeituoso, nenhum filme em branco, tudo estava perfeito. Ora, a pessoa comum, desconhecendo essa lei da revisão, ou mesmo aqueles que a conhecem, teriam aceitado como definitivas as evidências do bom senso e recebido notícias tão factuais que teriam ficado furiosos, gritando Acme e fazendo de tudo para corrigi-las. Mas ela ouviu e agiu de acordo com isso, e é isso que quero dizer quando afirmo que um pouco de conhecimento, se colocado em prática, será muito mais proveitoso do que muito conhecimento negligenciado. Muitos de vocês aqui presentes, e isso não é um julgamento, possuem o mesmo conhecimento que esta senhora, ela tem vindo aqui recentemente, pois ouviu falar, participou de todas as reuniões no Ebel e esteve aqui, sem dúvida, ela está aqui esta manhã, mas pelo menos compareceu aos 2 primeiros domingos e não perdeu nenhuma reunião no Ebel, e tendo ouvido falar da arte da revisão, agiu de acordo com ela. Outros ouviram falar da arte da revisão. Você a colocou em prática? Deixou o sol se pôr sobre sua ira na noite passada? Dormiu com algum problema, alguma irritação não resolvida? Ou foi para a cama realmente tendo resolvido todas as irritações e problemas do dia? Todos os pequenos problemas, cada um deles, devem ser resolvidos, você reescreve a peça. Se você não reescreveu os eventos de ontem e os fez se conformarem ao ideal que gostaria de ter vivenciado, então você ouviu, mas não pratica. E assim nos é dito na Bíblia. Quem dera fosseis praticantes da palavra e não apenas ouvintes. Pois se você é ouvinte e não praticante, então é como um homem que vê seu rosto no espelho, se vira e imediatamente esquece que tipo de pessoa é. Mas se você é praticante e não um ouvinte esquecido, então será abençoado com a obra, pois contemplará a lei da liberdade e se libertará, e libertando-se, será abençoado com a obra.
Para aqueles que estudam a Bíblia e querem verificar, leiam a Epístola de Tiago. Vocês encontrarão essa história no primeiro capítulo, onde ele olha para dentro e se liberta. Bem, ela se libertou ouvindo até ouvir exatamente o que queria ouvir, e ouviu 1 hora e 10 minutos depois. Ora, a maioria das pessoas, eu digo, não teria agido de acordo com isso. Por hábito, teriam se irritado, teriam se estressado e se desentendido, e naquele mesmo dia, se ele tivesse trazido a notícia negativa, o que sem dúvida aconteceria, ambos teriam dormido, deixando o sol se pôr sobre sua ira. Mas agora você sabe que não há nada externo que possa ser mudado, então a primeira proposição é verdadeira. O estado de consciência do homem, que significa simplesmente tudo o que ele aceita, tudo o que ele acredita, tudo a que ele consente, é a causa dos fenômenos de sua vida. O homem pode mudar seu estado de consciência e, portanto, pode determinar as condições de sua vida. Mas a passagem do tempo, por si só, não fará nada. O tempo é apenas um meio para mudanças na experiência, mas não pode produzir a mudança. Ele é simplesmente aquilo que permite que as mudanças ocorram, mas não pode produzi-las. O espaço nos dá o meio para a experiência e o tempo para as mudanças na experiência, mas, por si só, não fazem nada. Devemos operar o poder, e, portanto, se o indivíduo não se tornar o operador, esperará em vão. Portanto, ninguém aqui esta manhã, aliás, ninguém que vem aqui ao longo do ano, deve jamais se permitir culpar o outro, jamais se permitir justificar o fracasso, pois estará apenas revelando sua própria falta de conhecimento desta lei. Qualquer pessoa que vocês ouçam reclamando de terceiros, não tem ideia de como está se traindo, está falando de seus próprios problemas internos, sem saber. Pensa que o problema está naquele que agora está julgando, mas, enquanto ele fala com vocês, ouçam atentamente e vejam o que precisa ser resolvido dentro dele e ajudem-no. Em sua mente, reescreva aquele roteiro que você ouviu e, quando se despedir dele, imagine que ouviu uma conversa mais agradável do que aquela que realmente ouviu. Simplesmente reescreva para ele e, de alguma forma, eleve-o em seu coração, pois essa é a sua tarefa, é a minha tarefa. Não estamos aqui para condenar, mas sim para redimir. Tendo despertado, encontramos Cristo em nós como nossa própria imaginação e, portanto, nosso dever, como está dito, é fazer a vontade daquele que me enviou, e a vontade daquele que me enviou é que de tudo o que ele me deu, eu não perca nada. Mas eu o elevarei novamente, e o elevo ao encontrar alguém e, ao encontrá-lo abatido, o elevo dentro de mim. Simplesmente ouço o que quero ouvir dele. Agora, a minha voz que vocês estão ouvindo esta manhã, vocês podem captar o tom, ouvir atentamente e ouvirão esse tom dentro de vocês. Quando ouvirem o tom dentro de vocês, então associem a esse tom a palavra que desejam ouvir e, tendo-a associado, ouçam e não se movam até ouvirem esse tom transmitindo essas palavras. Mas façam com que sejam nobres, não associem esse tom a qualquer palavra que não seja a palavra que implicaria um estado digno e nobre, porque vocês não estão prejudicando ninguém além de si mesmos. Se você pegar alguém e atribuir palavras àquela voz ou tom de voz, e essas palavras não expressarem um espírito nobre, então você estará apenas permitindo que esse ser permaneça dentro de você, e não estará realmente cumprindo seu dever. Então, nesta manhã, acreditem nessas proposições, e tendo acreditado nelas, façam algo a respeito. Saiam e levem consigo o que lhes dissemos sobre a fala interior. É verdadeiramente a maior das artes. Escutem e ouçam apenas o que desejam ouvir. Peguem sua mão imaginária e coloquem-na na mão de um amigo, a mão imaginária de um amigo, e ali o parabenizem por sua boa sorte. Se quiserem que alguém os parabenize, permitam-se ser parabenizados. Não abaixem a cabeça, mantenham-na erguida e aceitem o parabéns, e quando o parabenizarem, imaginem que ele está plenamente consciente do bem que já possui e aceita esse parabéns, tornando o contato real. Isso é verdadeiramente entrar no reino dos céus, pois você entra no reino e o reino está dentro de você, não fora, e você sempre entra no reino por meio de uma comunhão amorosa e consciente. Você pode entrar no reino a cada instante, andando de bonde, de ônibus, e em meio a toda a conversa e fofoca. Você pode entrar no reino e abençoar um amigo simplesmente imaginando que ele está com você. Você coloca sua mão na dele e o parabeniza pelas boas notícias que ouviu a seu respeito, e escuta como se ele respondesse da mesma forma, e nesse momento você o abençoou de fato.
Ele pode estar a milhares de quilômetros de distância, mas a partir desse momento as coisas começam a se agitar em seu mundo, pois você provocou uma mudança na estrutura de sua mente, e toda modificação na estrutura da mente de um homem resulta em mudanças externas correspondentes. Então vocês provocam essas mudanças maravilhosas dentro de si. Vejam o depoimento que vocês ouviram esta manhã. Aqui está uma pilha de cartas, e é uma pilha realmente bem compacta. É uma das maiores pilhas que vocês já receberam aqui, eu acho, e a correspondência desta semana. Não consigo nem começar a descrever a emoção de recebê-la, uma após a outra, sem mais pedidos de ajuda, mas sim com elogios e agradecimentos pelo princípio que trouxe essa ajuda às suas vidas. Não consigo dizer quantas pessoas, nas últimas 2 semanas, tiveram um aumento de renda, uma promoção, uma melhora na saúde. As coisas aconteceram porque elas fizeram algo a respeito. Elas não estavam apenas ocupando um lugar aqui no domingo de manhã, esperando que as coisas acontecessem por associação. Elas produziram a coisa, produzindo-a primeiro dentro de si mesmas. Então, isto se dirige a homens que são suficientemente maduros para se sustentarem por si mesmos. Homens que desejam alimento espiritual e que já superaram a fase do leite oferecido ao homem adormecido. Se você busca o conceito literal, ainda está adormecido, e este não seria o lugar certo para obtê-lo, pois desta plataforma você receberá alimento espiritual, porque você precisa sair e agir. Mesmo que você tivesse o maior conhecimento do mundo sobre alimentos e não comesse, morreria de fome. Portanto, não é o conhecimento em si, mas a sua aplicação que importa. Na próxima semana, começamos amanhã, e é um tema interessante para aqueles que gostam da Bíblia, para aqueles que gostariam de se aprofundar nela hoje à noite e chegar amanhã com algum conhecimento intuitivo. Trata-se do capítulo 49 de Gênesis. Citarei muitos trechos amanhã, mas aqui está o que diz o seguinte. Primeiro, ele reúne seus filhos para lhes revelar o futuro, e são 12. É Jacó quem chama seus filhos, mas ao quinto, quando o chama, ele lhe diz: o cetro jamais cairá, jamais se afastará de sua mão, jamais, nem na eternidade. Seu nome é Judá, aquele que deu origem à linhagem que floresceu em Cristo Jesus, como podemos ver na genealogia que nos é dada em Mateus e Lucas. Então, disse de Judá que ele pegou seu jumentinho e o amarrou a uma videira, e pegou um filhote de jumento e o amarrou a uma boa videira, depois lavou suas vestes em vinho e suas roupas em sangue de uvas. Seus olhos ficaram vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. Bem, aqueles de vocês que ainda querem ler isso literalmente, talvez encontrem alguma satisfação em lavar suas roupas em vinho. Eu não. Prefiro bebê-lo, mas alguns lavam as suas em sangue de uvas e depois os dentes ficam brancos de leite e os olhos vermelhos de vinho. Pois bem, esse foi o homem que gerou, de Tamar, os gêmeos que deram origem à linhagem que floresceu em Cristo Jesus. Então, voltem e leiam a genealogia de Judá e vejam o que Judá fez e como ele pegou 2 animais, um jumentinho e um filhote. Agora, não vou revelar a interpretação. Exercitem sua intuição e venham amanhã à noite para ouvir o que temos a dizer sobre a ametista, ou a pedra do vinho. Como um homem deve criar a ametista, como um homem deve pegar suas vestes, algo que cobre a mente do homem, e lavá-las no sangue das uvas, como um homem não só deve fazer isso, mas seus olhos devem ficar igualmente vermelhos de vinho e seus dentes brancos de leite. E mostraremos a vocês amanhã à noite porque colocaram sobre ele o manto escarlate, em seguida, o mais místico de todos, o manto púrpura, de modo que, à medida que as vestiam, até o ato final, o manto púrpura foi colocado sobre o homem que havia despertado, que agora está pronto para ascender aos altos níveis, a níveis superiores dentro de si mesmo. Mas você não pode ascender até que primeiro faça o manto púrpura, e embora existam ordens neste mundo que usam mantos escarlates e púrpuras, nenhum homem pode fazê-lo para você. Portanto, ele não pode ser tecido em nenhuma fábrica, precisa ser tecido na fábrica dentro de você mesmo. Então, amanhã à noite, para aqueles que estão realmente interessados em se aprofundar nos mistérios, nosso tema é o 12º, uma ametista. O último ato de um homem, o 12º, pois só existem 12, e então vem a pedra mais, eu diria, a menos preciosa de todas aos olhos do homem, mas aos olhos de Deus é a mais preciosa. E não é aquela pequena pedra que você encontra entre as outras,
mas sim aquela que você encontra dentro de si mesmo. Esse é o tema de amanhã. Agora, vamos entrar no silêncio.